Boa noite a todos, pessoal, sejam bem-vindos. A live hoje é muito importante, a gente vai falar sobre colesterol, lipoproteínas, tudo que preocupa todas as pessoas que começam a low carb e pode ser a pedra no sapato, que pode te impedir de continuar transformando sua saúde. Então, hoje eu convidei o Dr. Ricardo, é um cardiologista que sabe tudo sobre o que a gente vai falar, para tirar todas as dúvidas, para a gente entender a doença cardiovascular com um pouco mais de cuidado e menos simplificação, porque simplificar é o maior erro que a gente tem feito desde a década de 70. Isso tem causado muitas e muitas vidas afetadas por esse tipo de simplificação muito ruim. Então, Ricardo, vou pedir para você se apresentar para a gente começar a conversar. Bom, é um prazer estar aqui com a Maíra. Eu admiro muito o trabalho dela, acompanho ela nas redes. E, na verdade, eu sou médico cardiologista, né, e ecocardiografista. Eu fiz minha formação aqui na Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, né, e fiz a residência de cardio, né, de ecocardiografia aqui. E depois fiquei como professor assistente contratado aqui na faculdade. Então, hoje eu sou um dos preceptores aqui da residência de ecocardiografia. Eu fiz meu doutorado aqui também na instituição, então acabei ficando por aqui. E me apaixonei também por esse tema, assim como você, né, das doenças metabólicas, da low carb e toda a relação que isso tem com o coração, com as doenças cardiovasculares. Inclusive, Maíra, quem me apresentou a low carb, meio que sem querer, foi um colega anestesista. Ah, é? Que legal! De Botucatu? Eu tenho um colega de turma que ele fez a anestesia. Hoje, ele é anestesista em São Paulo, né? E aí, conversando com ele, trocando mensagens, há muitos anos atrás, trocando mensagens com ele sobre saúde. A gente sempre conversava sobre essas coisas. E ele fez o grande favor de mandar para mim um áudio do Souto. Ah, do Souto, foi por aí que você começou pro lado pro lado da sabedoria, da iluminação. E claro, né, ele fez isso com o intuito de me provocar na época, né? Porque eu estava totalmente low fat, né? Você sai da residência com aqueles conceitos já construídos, né? E aí ele me mandou uma espécie de provocação e eu falei, bom, eu preciso saber o que esse cara aqui está falando, né? E comecei a ler, estudar isso e aí foi. Né? E uma pergunta pessoal, você quando ouviu, você tinha peso para perder, estava com síndrome metabólica, obeso, alguma coisa, ou você era um low fat adaptado? Não, na verdade, quando eu comecei a fazer low carb, né, eu estava hipertenso, eu pesava 12 quilos a mais do que eu peso hoje. Né? Eu nunca fui obeso, eu era aquele falso magro, né, com barriga. Então, tinha um pouco de barriga, meu perfil lipídico era alterado, estava com hipertensão leve e estava naquela, tomo ou não tomo remédio, né? E aí coincidiu de, justamente nessa época, eu descobri a low carb. Ah, que maravilha escutar isso de um cardiologista. Eu costumo dizer que eu fui meu primeiro paciente. Eu vou fazer outra pergunta. Me conta uma coisa, pessoal, vocês estão vendo, um cardiologista que estava acima do peso, com acúmulo de gordura na região abdominal e hipertenso. Ele vai me responder uma pergunta que eu preciso que vocês prestem atenção. Me conta, Ricardo, quantas horas da sua residência de cardio você teve de nutrição, ciência da nutrição? Quantas horas? 0. Pronto, vocês estão vendo? Tem uma coisa que todos os médicos do mundo têm em comum. Harvard, Oxford, todos os lugares do mundo. Unesp, Unicamp, USP, é isso. A gente não aprende comida, a gente aprende a orientar mal os pacientes. Então, hoje a gente vai falar sobre como a gente pode, como médico, começar a resolver o problema das pessoas e os nossos próprios. Então, Ricardo, começa para mim me contando qual é o principal erro que você acha quando você escuta hoje em dia um médico que ainda não entendeu a doença metabólica como um todo e ainda enxerga as coisas com um cabrestinho. Me conta o que você acha que é o maior problema. Na verdade, como falei, a gente sai com essa bagagem da residência médica totalmente low fat, né? Que foi o que vigorou aí por muito tempo, né, na cardiologia. Felizmente, agora a gente está tendo sinais de mudanças, que eu vou até falar aqui ao longo da aula.
Mas eu acho que um dos equívocos, e eu gosto sempre de falar isso, que ainda persiste na cardiologia, dentro desse assunto que a gente vai abordar aqui hoje, é a utilização do LDL como meta terapêutica e como você decidir se o paciente vai tomar ou não estatina baseado no LDL do paciente. Isso, para mim, é um grave equívoco, né? E, assim, eu até mandei umas imagens para você, não sei se vai dar para mostrar, Vou mas... tentar, deixa eu colocar. Tem várias evidências na literatura hoje que mostram que você utilizar apenas o LDL, né, para decidir sobre a terapêutica do paciente, você pode cair em vários erros, né? Então, equívocos. Então, esse é um dos maiores, eu acho que é uma das coisas que a gente precisava evoluir na cardiologia, né? Então, bom, você colocou a imagem aí, deixa eu aproveitar. Então, quando você colocou a pergunta, né, meu colesterol está alto, né, tem algum problema, né, tem um risco? Então, uma coisa é assim, o colesterol está envolvido no processo da aterosclerose, sem dúvida, né? Eu não vou aqui falar que não. Isso é fato, né? Aí outra pergunta diferente, que parece parecida, mas não todas as pessoas com colesterol alto terão aterosclerose? Definitivamente não, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, aqui nessa figura, que é uma linha do tempo da aterosclerose, é só para mostrar que, sim, a aterosclerose é a formação dessas placas de ateroma na parede do vaso, então, que a gente chama de placa de gordura, né, na parede do vaso. Então, realmente, essas placas de gordura são colesterol, né? O colesterol foi parar ali dentro da parede do vaso e causou obstrução e as complicações que a gente já conhece, infarto, etc. Mas por que? Então, a pergunta é, por que o colesterol foi parar ali dentro do vaso, né? Então, hoje a gente sabe que a aterosclerose é uma doença inflamatória. Então, tudo começa com mecanismos de agressão ao endotélio, que é essa camadinha aí que reveste as artérias. Você tem uma agressão ao endotélio, que pode ser hipertensão, síndrome metabólica, diabetes, tabagismo. Vão agredir o endotélio, causando inflamação. O endotélio doente vai permitir a entrada do colesterol para dentro da parede do vaso. Então, veja, você precisa, é uma condição necessária para que o colesterol cause doença. Sem disfunção endotelial, o colesterol não vai causar doença. Essa é a questão. Então, e aí existem duas linhas de pensamento na cardiologia. Existe uma linha de pensamento que acredita que o LDL é um fator causal. Então, quanto menos, melhor. Essa é uma linha que tem na cardiologia. Que eu não e aí concordo. É importante lembrar, com certeza, isso a gente precisa interromper mesmo. Eu interrompo pra caramba, mas eu vou deixar você falar. A gente tem estudos mostrando que a mortalidade de idosos aumenta quando o valor do LDL está mais baixo. Então, aquela máxima, tudo que simplifica demais é um desafio à inteligência, pessoal. Pode desconfiar que não está certo. Então, se você falar assim, LDL demais é ruim, então um LDL muito baixo é muito bom. Esse tipo de pensamento simplista não serve para a medicina. Se você acha que é tão fácil assim, você está errado. Então, mortalidade pode aumentar com LDL baixo. Então, esse pensamento é totalmente equivocado e a gente já tem que dar uma raquetada nele desde o começo aqui na live, porque senão as pessoas vão ficar preocupadas. Exatamente. Então, é isso que você falou, que quando a gente fala em colesterol, né, se eu for na rua e falar colesterol para as pessoas, a pessoa vai falar infarto, que é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas a gente tem que deixar claro que o colesterol é importantíssimo no nosso organismo. A gente precisa de colesterol, né? Então, o colesterol ele está envolvido na formação da mecanismos de reparação celular, por causa das membranas, né? Formação dos hormônios, as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, a memória, né? A condução do seu serotonina raciocínio no cérebro. Então, assim, o colesterol é importantíssimo. Então, esse estudo que você falou, que relacionou colesterol mais baixo com mais mortalidade total em idosos, tem a ver com isso, né? Quer dizer, os idosos que tinham colesterol mais baixo... Abaixo de 130, né? Eles morriam, tinham uma mortalidade total maior, porque tinham mais infecção, mais câncer. Por quê? Porque o colesterol tem a ver com o sistema imune, né? Por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então, não é uma coisa tão simples assim, né? Vamos reduzir o colesterol de todo mundo, não. E outra coisa, a gente também não é uma pia, né? Porque todo mundo acha que a gente
entope igual sujeira na pia, gordura vai lá e entope a artéria. Pessoal, se fosse tão simples assim, a gente já teria resolvido o problema, né? A gente precisa enxergar o ser humano como alguém completo. Então, o Ricardo já começou falando coisas importantíssimas. Ele já é um cardiologista que enxerga o problema, o ser humano como um todo, e ele falou que a doença cardíaca é uma doença inflamatória crônica. Se é uma doença inflamatória crônica, não adianta você pensar no lugar que entupiu, que resolve com uma molinha, e ignorar todo o resto, porque é um processo inflamatório crônico. Então, ele vai começar falando mais sobre isso. Então, como eu estava falando, e essa outra linha de pensamento na cardiologia assume que o LDL não é um bom marcador de risco. E por isso a gente não deveria utilizar valores isolados de LDL para definir se alguém toma ou não medicação. E hoje, por quê? Por que o LDL não é um bom marcador de risco? Então, eu vou tentar mostrar isso para vocês de maneira bem simples com algumas figuras. Então, primeiro que a gente sabe que o LDL não são todos iguais. Hoje a gente sabe que existem vários subtipos de LDL. Então, tem uma outra figurinha aí que a gente pode mostrar, que a gente sabe que, para simplificar, a gente tem hoje dois padrões de LDL. O LDL do padrão A, que é o LDL grande, e o LDL do padrão B, que é o LDL pequeno e denso, que esse é o aterogênico, né? Esse é o que causa doença. O LDL pequeno e denso, ele entra mais fácil na parede dos vasos, ele se oxida com mais facilidade, então é ele que causa aterosclerose. Então, veja, essa figura eu gosto muito dela, porque ela mostra dois pacientes com um LDL de 130. Veja ali na balança, ó. Os dois pacientes têm um LDL de 130. Só que um tem o padrão de LDL grande e o outro tem o LDL de padrão pequeno. Então, o risco cardiovascular dos dois é totalmente diferente. Apesar de no exame de sangue, ele traz o exame de sangue para você estar lá, 130. Mas o risco cardiovascular dos dois não tem nada a ver, porque um tem um padrão mais heterogêneo que o outro não. Aí você pode perguntar, tudo bem, Ricardo, mas se o exame não mostra isso, como é que eu vou saber se o paciente tem um padrão ruim ou se ele tem um padrão bom? Então, a gente tem maneiras, através de outros exames laboratoriais, de tentar descobrir se o paciente tem um padrão então, vamos perigoso. falar dessas maneiras para quem não tem um médico que enxergue a doença cardíaca como uma doença inflamatória que depende de um contexto de vários fatores. Então, vamos supor que a pessoa só tem acesso ao exame convencional, o lipidograma convencional, e ela tem acesso a duas ferramentinhas também, uma fita métrica e ela tem acesso à glicemia e insulina de jejum. Já estou sendo bem avançada aí. Então, uma das formas, utilizando os exames laboratoriais simples, é a relação triglicérides-HDL, que tem tudo a ver com... A gente sabe que relação triglicérides-HDL elevada significa, em outras palavras, resistência à insulina, né? E os pacientes com resistência à insulina têm uma circunferência abdominal aumentada, na maioria das vezes, eles têm uma insulina de jejum, pode ter uma insulina de jejum aumentada, ou uma pós-prandial, mas bom. Então, a relação triglicérides-HDL elevada, já tem estudos mostrando que se você tem uma relação triglicérides-HDL acima de 3,8, 80% de chance do seu LDL ser pequeno e denso. Uma associação indiscutível. Né? Com certeza. E muito útil, né? Porque a gente pensa nos Exatamente. pacientes, o máximo que eles conseguem é um lipidograma e triglicérides. Então, já dá para resolver muita coisa com essa relação aí. Exatamente. Então, inclusive, a relação triglicérides-HDL é um marcador de doença coronariana muito melhor que o LDL, muito melhor. Né? Os estudos mostram que pacientes que têm essa relação triglicérides-HDL acima de 2,5, acima de 2, dependendo do estudo, o corte varia um pouco. Mas quanto maior, pior. Então, essa relação mais alta está associada a um risco muito grande de doença coronariana, os achados do cateterismo têm relação com esse marcador, enquanto que o LDL tem uma associação bem mais fraca, né, utilizando de forma isolada. Então, como falei, há outros exames podem te dar a dica que o paciente tem um padrão de LDL mais heterogêneo. Então, por isso que você tem que interpretar o LDL do paciente dentro de um contexto. Né? E aí você vai levar outras coisas em consideração, como essa que você falou. Como está a insulina dele? Ele tem resistência à insulina? Né? Como estão os outros marcadores? Ele é hipertenso, etc. Então, tem uma figura que eu gosto bastante do HDL aí, que é do Qual essa aqui?
Essa é da ApoB, né? Não sei se você quer que eu explique o ApoB, acho que é rapidinho também. Antes da gente explicar o ApoB, peraí, deixa eu ver se eu acho a figura. Eu A da acho que... HDL acho que está logo embaixo, a do Framingham. Peraí. Não, essa aqui, não Essa é? é da relação triglicérides Peraí, HDL, aqui. né? Isso. Tá. Essa figura é espetacular. Por quê? Veja, esse é do estudo de Framingham, acho que todo mundo conhece esse estudo, né? Então ele mostra que a interpretação do LDL deve ser, você deve levar em consideração os níveis de HDL do paciente. Veja aquelas colunas vermelhas lá atrás. Esses são os pacientes com HDL baixo, em torno de 30. Nos pacientes com HDL baixo, quanto maior o LDL, maior a chance de doença coronariana. Tá? Então, nesse contexto de HDL baixo, que geralmente são os pacientes que têm uma saúde metabólica ruim, maus hábitos, etc., o LDL, quanto mais alto, pior, de fato. Mas veja o que acontece aqui na primeira fileira, laranja. Os pacientes com HDL em torno de 80. Nos pacientes com HDL em torno de 80, você ter o LDL de 100 ou 220 não fez quase diferença nenhuma. Né? Então, os pacientes com LDL de 200 e de 100, com HDL de 80, isso não fez diferença na incidência de doença coronariana. Você vê como o HDL faz diferença. Pois é, e uma coisa que é importante é, a gente aqui na rede social, eu imagino o quanto você não recebe esse tipo de mensagem. Mas como a gente está falando para o público leigo, eu também vou dar umas pausas para traduzir de um jeito bem fácil. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui é, basicamente, se o seu médico falou para você que você tem risco, porque ele olhou o seu LDL e falou que o seu LDL estava alto, e ele ignorou a sua relação triglicérides sobre HDL, ignorou o fato de você estar mudando seus hábitos de vida, etc., ele não te avaliou da maneira que você merece. Tudo depende do contexto. Se você tem uma relação triglicérides sobre HDL boa, menor do que 2, igual a 1, que é o que a gente costuma conseguir chegar quando o paciente está bem adaptado a low carb, se você está nessa proporção, o que importa mesmo é que você continue no seu estilo de vida. Por quê? A gente depende de um contexto. Comer carboidrato refinado e açúcar são duas formas de aumentar o seu triglicérides e aumentar o seu risco cardiovascular. Resistência insulínica é a causa isolada de maior risco cardiovascular que a gente encontra. Então, se a gente for pensar dessa maneira, para de pirar no LDL e veja que você precisa ser interpretado com um contexto. Isso é o mais importante da gente levar em consideração. E o curioso, Maíra, é que assim, eu passei mais de uma década fazendo consultório orientando low fat. Infelizmente, eu tenho vontade de pedir desculpa para os pacientes hoje. Mas eu imagino. A gente está fazendo isso, Ricardo. Com essas lives, a gente consegue redimir a nossa... Nessa época, Maíra, que eu fiquei orientando low fat para os pacientes, era raro eu pegar um paciente com HDL nessa faixa de 80. Não tinha. Não tinha. Eu até achava, eu já estava na minha cabeça achando que não existia pacientes com HDL nessa faixa. Depois que comecei a mudar totalmente a orientação dos pacientes para low fat, para low carb cetogênica, e você deve ter isso todo dia no seu consultório, hoje em dia é usual pegar pacientes com HDL acima de 70. É ou não é, mas estou mentindo? Com certeza. E triglicérides bem abaixo do HDL. Isso Exatamente. É que é o melhor. A relação triglicérides HDL é menor que 1. Pois então, eu achava que não existia essa possibilidade, mas hoje eu sei que existe. Né? Era tudo um equívoco na alimentação. Né? E é importante saber, pessoal, a gente está falando do HDL, que maravilha, mas a gente também já tem estudos que não adianta criar medicamentos para subir o seu HDL medicamentosamente, porque aí não adianta nada ou aumenta a mortalidade. Então, o importante é conseguir por merecimento. Você mudou os seus hábitos, você tem o HDL saudável com a relação triglicérides sobre a HDL saudável. Então, depende dos seus hábitos. Não dá para te dar remédio. Aí, essa figura, vou ser bem breve, mas tem um outro exame que também é pouco utilizado, mas que é a dosagem de ApoB, né? ApoB e ApoA1. É a que eu mais gosto de usar. Eu gosto. Acho é um exame... Veja, a dosagem de ApoB e ApoA1 não é nenhum lado B da medicina. Isso está no guideline da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do ano passado. Eles comentam sobre a relação ApoB e ApoA1. Isso não é segredo para ninguém. Então, é que é pouco utilizado. Mas qual que é o racional de utilizar a dosagem de ApoB? Cada partícula de LDL tem uma ApoB.
né? Tem tipo Porque uma bandeirinha espetada, pessoal, para vocês entenderem. exatamente. Nessa figura aí são esses triangulinhos azuis. Então, cada partícula de LDL tem uma ApoB, que é o que vai permitir ela se conectar nos tecidos, no fígado, etc. Então, os pacientes que têm o LDL pequeno e denso, que é aquele que eu já falei que é o mais perigoso, eles, consequentemente, têm uma maior quantidade de ApoB, porque eles têm mais partículas. Então, veja, essa imagem é mais ou menos a ideia daquela outra. Os dois pacientes têm um LDL de 130. Eu peguei o exame dos dois lá, 130, 130. Mas a quantidade de ApoB dos dois é totalmente diferente. Por quê? Porque um tem as partículas grandes e o outro tem as partículas pequenas, né? Então, a dosagem de ApoB é uma forma também de você intuir se o paciente tem mais LDL heterogênica da pequena e densa, né? E a gente usa essa relação ApoB-ApoA1. A ApoA1, só para vocês saberem, é a que tem no HDL, né? Então, quanto mais ApoA1, o mesmo mais benefício do triglicérides sobre HDL a gente também observa com os pacientes que seguem low carb, porque a gente vê a relação ApoB-ApoA melhorando, né? Então, é importante que você saiba que se alguém te julgar só por um número LDL, essa pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. Você precisa ser melhor estratificado. A gente precisa levar em contexto. Imagina que o seu endotélio, os seus vasos bem fininhos, eles estão inteiros inflamados. Você precisa de um bombeiro para ir lá, ó, e limpar os seus vasos da inflamação. Você só vai conseguir fazer isso mudando o seu estilo de vida. Só uma estatina, ela não faz o trabalho todo e muitas vezes ela dá uma sensação falsa de proteção. Tem até aquele meme, né, que mostra um cara comendo um cheeseburger com uma Coca-Cola e falando, eu tô usando estatina, então tudo bem. Porque é essa sensação, né? Exato. Da gente tratar o LDL ignorando todo o resto do processo. Você quer que eu coloque... Eu gosto de usar muito uma analogia, às vezes até para explicar para os pacientes, antes de chegar nessa figura, eu posso até falar ela rapidinho. É uma analogia simples, né? E as analogias simples são as que mais grudam. São as melhores, Então, assim, a gente tem que pensar na aterosclerose como se fosse, assim, o LDL seria o tijolo, né? Você precisa ali a matéria-prima para formar a placa de aterosclerose. E fazer uma analogia com uma construção, então, para construir uma casa, eu preciso do tijolo e do pedreiro, né? Preciso dos dois, né? O LDL seria esse tijolo. E o pedreiro é a inflamação, a disfunção do endotélio. Então, você precisa do pedreiro, não basta ter os tijolos, né? Então, se eu chegar num terreno baldio e colocar lá, descarregar 5.000 tijolos, se eu voltar dali um mês, vai ter uma casa lá? Não, se eu não colocar um pedreiro lá, os tijolos vão continuar no mesmo lugar. Aí, não, mas e se eu colocar 10.000 tijolos? Não, aí vai aparecer a casa. Não. Se eu não colocar o pedreiro, vai ficar lá o tijolo. Então, a disfunção endotelial é a mesma coisa. Eu preciso da disfunção endotelial. Então, se eu não tenho a disfunção endotelial, não importa a quantidade de LDL. Ou não importa ou tem menos importância. Vou colocar para ser menos polêmico. Então, a disfunção endotelial é condição necessária. Então, eu vou mostrar um estudo que, na minha opinião, é prova de conceito para esse tipo de raciocínio, né? Esse estudo é muito bacana porque ele estudou pacientes com hipercolesterolemia familiar, né? Para as pessoas que estão assistindo, o que é hipercolesterolemia familiar? São pacientes com uma doença genética que tem um colesterol altíssimo. Resumindo, de forma simples, é isso, tá? Então, veja, esses pacientes, eles tinham um LDL, na primeira figura ali de cima, eles tinham um LDL na faixa de 300. Não é o colesterol total, estou falando do LDL, 300 de LDL. Aí, veja, na mesma figura, ele mostra a porcentagem de pacientes que teve infarto. Você veja que foi totalmente diferente nos pacientes que tinham triglicérides elevado. Os pacientes com triglicérides elevado tiveram 3 vezes mais infarto. Mas mas todo mundo tinha um LDL de 300? Não era para todo mundo ter tido infarto? Não. Aqueles que tinham triglicérides elevado que tiveram mais infarto. E essa figura preta embaixo, a Maíra, eu tenho certeza que vai adorar essa. Essa é a mesma coisa. Os pacientes têm LDL de 300, esses da coluna preta. Estou tentando colocar aqui. Isso, não dá para eu apontar. Todos esses que têm a coluna preta têm um LDL altíssimo, têm hipercolesterolemia familiar.
Vejam aqueles que tiveram 8 vezes mais doença coronariana. Eram aqueles que tinham insulina elevada e circunferência abdominal elevada. Em outras palavras, eles tinham resistência à insulina, né? Então, e a primeira coluninha aqui, ó, aqueles que não tinham insulina alta e nem circunferência abdominal aumentada, a taxa de infarto deles foi quase semelhante ao controle, a taxa de doença coronariana. Ué, mas eles não tinham um LDL de 300? Por que eles, com LDL de 300, eles tiveram a taxa de infarto quase semelhante ao controle? Porque eles tinham um monte de tijolo, mas o pedreiro não estava na obra. É isso, né? O negócio é não ter pedreiro, pessoal. Exatamente. Então, o negócio é não ter disfunção endotelial. Para não ter disfunção endotelial, você tem que ter uma saúde metabólica ok, né? Você não pode fumar, tem que ter bons hábitos, hábitos de vida saudáveis. Perfeito. Lembrando, pessoal, que a gente não gosta muito de falar das coisas que a gente não tem remédio para isso. Por quê? Porque não tem patrocínio para estudo. Se a gente tivesse patrocínio para estudo que não estimulasse o consumo de medicamentos, a gente estaria só vendendo cápsula de ar. Jejum intermitente e low carb, comida, feira, peixaria e legumes no seu hortifruti, estaria vendendo muito mais do que estatina. Por quê, pessoal? É muito importante que você entenda. Eu e o Ricardo, a gente prescreve estatina, tá? Sim, só que o que é importante vocês saberem? Imaginem um quebra-cabeça. Você é um quebra-cabeça cheio de peças para encaixar. Você nunca vai poder se julgar em alto risco ou baixo risco sem levar em conta uma série de quebra-cabeças. Que incluem o quê? A gente precisa saber, você tem história na família com infarto ou AVC antes dos 50 anos? Você tem resistência insulínica? A sua cintura está maior do que metade da sua altura? Sua glicemia e sua insulina de jejum estão alteradas? O seu ROMA, que é a relação entre elas, está elevado? Esses são parâmetros bastante importantes. Depois você tem aqueles do laboratório. Isso para doença cardíaca, das doenças crônicas, o que a gente mais tem de ajuda é para doença cardíaca ter tantos exames úteis. Então a gente precisa ver inflamação. Fala para mim, Ricardo, quais que você mais gosta de usar de marcadores inflamatórios para acompanhar um paciente? Inclusive, perguntaram do gráfico que está ali à direita, e é justamente sobre isso que você acabou de falar. Então, ali é a dosagem de lipoproteína A. Então, a lipoproteína A, os pacientes que têm a lipoproteína A elevada, eles têm um fator pró-inflamatório, pró-trombótico. Então, sabidamente, esses pacientes têm um maior risco aterosclerótico. Então, mesma coisa ali, os pacientes tinham LDL em torno de 300, mas aqueles que tinham a lipoproteína A elevada tiveram muito mais doença coronariana, né? Então, ou seja, se você tem inflamação, se você tem disfunção endotelial, aí sim o colesterol vai causar doença. E os outros marcadores que eu gosto de utilizar, marcadores inflamatórios, o PCR ultrassensível, né, a ferritina, né, a gente pode usar também, às vezes, a homocisteína. Então, mas tem vários marcadores, né, de inflamação e que a gente pode utilizar na prática clínica. São exames simples, né, são exames que o convênio cobre, né? Então, a lipoproteína, alguns convênios não cobrem a lipoproteína A, mas também não é um exame caro. Isso. E a lipoproteína, você gosta de usar como um fator? Eu, às vezes, só doso a primeira vez e levo em consideração a história familiar. Sim, eu não porque tem muita genética envolvida, né? Os remédios mesmo, os remédios têm pouco efeito sobre a lipoproteína A. Então, você dosa uma vez para ver como é o fenótipo, o genótipo do paciente, né? Precisa ficar dosando isso. Sim, acabaram de perguntar para a gente sobre coenzima Q10. Acho que é um assunto importante da gente falar também, né? Para os pacientes que estão usando estatina, que eu acho que é importante. Sim. A coenzima Q10, ela é depletada quando você usa estatina, né? Então, uma dos efeitos colaterais que a estatina causa é por conta da depleção da coenzima Q10, né? Então, também, quando a gente fala em coenzima Q10, aí a pessoa a medicina tradicional já torce o nariz, né? Fala, esse daí é charlatão, uma coisa desse tipo. Mas existem trabalhos publicados na Journal of American College of Cardiology sobre coenzima Q10. Você tem que procurar, né? Exatamente. Então, eu tenho artigos no meu computador aqui de revistas de peso da cardiologia falando sobre coenzima Q10.
né? Então, já foram feitos estudos, inclusive randomizados, para testar a utilização do coenzima Q10 no tratamento da insuficiência cardíaca. Inclusive, tiveram efeito positivo, alguns estudos, né? Só não entrou no mainstream porque faltou vontade da indústria farmacêutica. Mas nos pacientes mesmo que utilizam estatina e tem mialgia, quando você faz a suplementação de coenzima Q10, em muitos a mialgia melhora, né? Então, mostrando que realmente a depressão da coenzima Q10 acaba causando efeitos colaterais dos pacientes. E muita gente, às vezes, nem sabe disso, né? Exato. E assim, a gente sempre usa medicamento como uma ferramenta. Quando você usa um medicamento que você sabe que causa uma depressão de micronutriente que é importante, nada mais inteligente do que repor o que você sabe que você está depletando com a medicação. E se você escolheu dar essa medicação, o paciente tem algum benefício esperado por essa escolha, né? Então, é importante saber que se você usa estatina, a coenzima Q10 está bem estabelecido de ser suplementado. O pessoal está perguntando aqui os valores para a proteína C reativa ultrassensível. A gente considera menor do que 1 saudável. Agora, qual é o risco que você pode considerar elevado? O risco elevado é o valor. Eu acho que tem também, não tem um kit só, né? Tem kits diferentes nos laboratórios, você tem que ver o valor de referência do kit que foi utilizado, né? Mas geralmente ela baixa, né? Significa que o paciente não tem inflamação, né? E a ultrassensível, ela como o próprio nome diz, ela é bastante sensível. Exato, então, só adianta essa, viu, pessoal? Para marcador de inflamação, não adianta usar proteína C reativa normal, quantitativa. Você precisa da proteína C reativa ultrassensível, que é a que pode te informar a respeito da inflamação. A gente tem que entender, porque muitos convênios trocam também, né? Isso eu trouxe algumas imagens também para falar sobre o score de cálcio, que eu acho que é uma coisa que a gente usa, uma ferramenta que a gente usa bastante. E para não falar que eu só falei mal da estatina também, eu vou falar um comentário a favor da estatina agora. Tá no meio. Com certeza. Aí. Afinal, a gente tem que falar, medicação, pessoal, é ferramenta. Então, não existe assim, estatina é bom. Cara, se alguém falar que é ruim, essa pessoa não sabe o que está falando. Se ela falar que é bom sempre, ela também não sabe o que está falando, porque precisa ter indicação. E é por isso que existe cardiologista e médico para discutir, para te ajudar. Você não vai saber julgar com um número isolado, né? Você recebe muitas perguntas assim? Meu LDL é 180. Sim. Sempre. Esse estudo é muito bacana, que ele é de uma subanálise do MESA. O MESA é um estudo multiétnico étnico da aterosclerose, bem famoso também. O que ele fez? Ele fez uma análise de subgrupo de pacientes que tinham um LDL super alto, acima de 190. A média do LDL era 215, só para ter uma ideia. Então, aí ele viu como era o score de cálcio desses pacientes. Então, eram pacientes com uma média de idade em torno de 60 anos, com média de LDL de 215. Aí você pensa, bom, 60 anos, LDL de 215, quase ninguém vai ter o score de cálcio de 0. Porque para quem não conhece o score de cálcio, só para fazer um parênteses, é uma tomografia onde você quantifica o cálcio nas artérias coronárias. Em outras palavras, é uma avaliação direta da quantidade de aterosclerose no coração, tá? Colocando de forma simples. Então, quando esse exame dá 0, score de cálcio de 0, ele praticamente, a chance da pessoa ter aterosclerose é 0. Com 60 anos, né? É importante falar do contexto também, pessoal, porque a idade faz toda a diferença para interpretar esse exame. Então, aí vamos ver o que aconteceu. Vamos ver quantos pacientes tinham score de cálcio 0. Né? A próxima figura mostra o gráfico. Bom, fica um pouco cortado, mas não tem problema. Sempre corta no Instagram, não tem jeito. Essa linha mais baixa, essa linha azul desse gráfico, eram os pacientes que tinham score de cálcio de 0. Né? Então, de novo, eram pacientes com média de idade de 60 anos com LDL de 215, bem alto. Sabe quantos pacientes tinham score de cálcio de 0? Quase 40% deles. Não era um ou outro, quase 40% deles. E o que aconteceu no acompanhamento de 10 anos desses pacientes? A incidência de eventos cardiovasculares foi menor que 5%, que é a incidência de eventos em pessoas de baixo risco.
Aí você me pergunta, mas como é que uma pessoa com 60 anos de idade, LDL de 215, pode se comportar com uma incidência de eventos de baixo risco? É porque o LDL não é um bom marcador de risco. Né? Acho que para bom entendedor, minha palavra basta. Exatamente. E aí, sabe o que é pior? A gente está falando isso, daqui a 1 minuto vai aparecer. Meu LDL é de 190. Então, pessoal, entendam. Existe coisa melhor para você se preocupar. Se você quer se preocupar com uma coisa só, você pega uma calculadora e divide triglicérides sobre HDL e olha para sua cintura. Aí você não precisa da calculadora. Isso é um marcador mais importante do que se preocupar com o LDL isolado. A gente tem um monte de estudos já mostrando que o LDL sozinho não traz informação nem para o bem e nem para o mal. Inclusive, se você tem mais de 60 anos e o seu LDL é baixo, você precisa rever a sua alimentação, porque o seu risco também não é o dos melhores para outras doenças, né, Ricardo? Exato. E aí, e aquela linha vermelha, mas falar, e aquela linha vermelha ali, ó, eram os pacientes que tinham score de cálcio elevado. Então, veja, score de cálcio elevado é igual a aterosclerose. Se eu tenho aterosclerose, eu tenho disfunção endotelial. Né? É condição necessária. Então, lembra que eu falei? Se o pedreiro está na obra, então é melhor eu reduzir o número de tijolos, que eu vou atrapalhar ele. Então, se eu tenho disfunção endotelial, eu tenho uma evidência aí direta de disfunção endotelial, então esse paciente vai tomar estatina sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Então, é para esse paciente que ele vai se beneficiar da estatina. E aí, o próximo estudo eu vou mostrar isso daí também, um estudo muito, muito bonito. Ixi, ficou... né? Saiu cortado. Porque o PDF, peraí. Nossa, foi tudo trocado agora, Ricardo. Vou te deixar. Não tem problema. Vai ter que ser criativo de falar. Vai no gogó aqui. Vai ter que... Desculpa. Aquele outro estudo, é um estudo que foi publicado também em uma revista grande, né? Que vai ficar gravada, pessoal. Desculpa interromper. Melissa, vai ficar gravada. Assista. Era um estudo que avaliou qual o impacto de você dar estatina de acordo com o score de cálcio do paciente. Assim, tá? Então, fez o score de cálcio em todos os pacientes. Também era média de idade de 50 anos, 13 mil pacientes, tá? Bastante gente. 13 mil pacientes, média de idade de 50 anos. Aí, o que eles viram? Separaram os pacientes pelo resultado do score de cálcio. 0, baixo e o score de cálcio alto. Aí eles acompanharam média de segmento de 10 anos e viram o que aconteceu com quem tomou estatina e com quem não tomou, nesses pacientes. Os pacientes que tinham score de cálcio 0, o gráfico é lindo, porque ele mostra a incidência de eventos no segmento de 10 anos. Os pacientes com score de cálcio 0, as duas curvas são iguais. Quem tomou estatina e quem não tomou estatina. A incidência de eventos foi igual, exatamente igual. As curvas são superpostas. Né? Então, veja, se você tem um score de cálcio 0, ou seja, você provavelmente não tem disfunção endotelial, não tem aterosclerose, você tomar estatina vai te acrescentar muito pouco benefício. Né? E o NNH também pode ser um problema. Então, às vezes, você está tomando um medicamento que pode estar te trazendo uma série de efeitos colaterais e aumentam também né, o risco para diabetes. Isso é um pouco difícil de conversar com cardiologistas. Mas a gente precisa pesar risco-benefício de tudo que a gente indica de medicamento. Então, esses detalhes de benefício versus malefício, quanto mais exame a gente tiver para montar o seu quebra-cabeça, melhor o raciocínio clínico de poder avaliar se é uma boa ou se não é, para dosar risco-benefício. E é por isso que a gente, quando fica vendo nesses comentários na imagem, isso, eu tenho X, HDL, triglicéridos, precisa muito do contexto, porque ele faz toda a diferença se a gente vai mudar a medicação, se vai introduzir, se não vai, se vai pedir um score de cálcio. E para vocês entenderem a importância do score de cálcio que o Ricardo está falando, naquela calculadora de risco de 10 anos, para a gente ver se você é risco baixo, médio ou alto, se você for médio risco, já é estabelecido para a gente usar o score de cálcio, né, Ricardo? Para tirar a dúvida, para ver se tem indicação ou não de estatina. Então, até os guidelines que são feitos para você consumir estatina e achar que está resolvendo o problema, até eles pedem que seja feito um score de cálcio para o risco intermediário para ver se realmente tem benefício de usar. Exatamente. Os pacientes que se você utilizar a calculadora de risco da American Heart Association, os pacientes que caem no risco intermediário, que é de 7,5% a 20%,
eles fizeram um estudo para ver quantos desses pacientes com risco intermediário têm score de cálcio de 0. Nesse estudo específico, 45% desses pacientes tinham score de cálcio de 0. Não é um ou outro. Ou seja, mesmo com fatores de risco, às vezes o score de cálcio dá 0. E aí, para esses pacientes, então ele tem um risco clínico moderado e ele tem um score de cálcio de 0. Qual que é o NNT para esse paciente em 10 anos? 130. Eu tenho que... Veja, se ele tiver... Explica o que é NNT para o pessoal, Ricardo. Tem muita gente que não faz ideia do que seja isso. Só um detalhe, com um score de cálcio de 0, tá? Se ele tiver score de cálcio alterado, o NNT é bem lá embaixo. Uhum. Então, veja, o que é NNT? É o número necessário para tratar. Então, quantos pacientes eu preciso tratar para que eu previna um evento nesses pacientes? Então, quando eu digo NNT de 130, significa que eu tive que tratar com estatina 130 pacientes para prevenir um infarto em um deles. Tá? É muito alto. Esse NNT acima de 100 é muito alto, principalmente se for um desfecho não fatal, né? Se não for morte, por exemplo. Então, veja que como o score de cálcio faz diferença. Às vezes, mesmo utilizando o score clínico, o score de cálcio te acrescenta muita informação. Muito, muito. Mas sabe o que eu queria... Eu vou conversar porque acho que é algo que é importante. Tem muitos pacientes que fazem low carb, jovens, que são muito preocupados com o LDL porque eles têm história familiar, eles são jovens, são atletas e tem um aumento muito importante do LDL durante a mudança de alimentação. E aí eles fazem score de cálcio. A interpretação do score de cálcio para um paciente jovem é diferente, né, Ricardo? Sim. Como você enxerga isso? Sim, porque como eu pus naquela linha do tempo da aterosclerose, depende do tempo onde você vai estar exposto. Não precisa colocar, não. Mas tá. Aqui vê que ele coloca primeira década, terceira década, então é o tempo que você está exposto aos fatores de risco que vai desenvolvendo a aterosclerose. Então, é diferente você fazer score de cálcio em alguém jovem, provavelmente a chance de não dar nada é grande. Mas exato, é o que eu falo, não vai comemorar. Ai, meu score de cálcio é 0, vamos abrir uma cerveja porque tá tudo bem. É outra diferente coisa... esse tipo de exame entre as idades. Se você é jovem, o que é esperado é que seu score de cálcio seja 0. Só que se o seu score de cálcio vier alterado como você é jovem, é um alerta que você precisa realmente fazer todo o arsenal para impedir a progressão da sua doença aterosclerótica. E isso inclui não só a estatina, como mudança no estilo de vida, diminuição da inflamação, diminuir o consumo de frutose. Se o seu ácido úrico for elevado, você tem que diminuir seu ácido úrico, diminuindo o consumo de cerveja, de frutose de novo, porque frutose, ela oxida o formato dos seus LDLs pequenininhos. Eles vão ficando mais tempo na sua corrente sanguínea e quanto mais tempo eles ficam circulando lá sem ser recaptados, mais tempo eles têm para entrar onde eles não deviam. Quanto mais inflamado você for, e isso inclui estresse, o estresse é um importante agressor endotelial. Então, quanto mais fatores de risco inflamatórios você tiver e não estiver tratando, maior o seu risco. Então, não adianta achar que um tratamento só vai resolver a sua vida e diminuir todos os seus riscos. A estatina, infelizmente, não é a solução para todos os problemas. Ela ajuda uma das causas do quebra-cabeça a diminuir, ela tem o efeito anti-inflamatório, mas ela não é sozinha, ela não serve para muita coisa. Ela só serve se você tiver um contexto anti-inflamatório em volta. Eu queria dizer assim, ó, as estatinas funcionam. O grande desafio do médico é descobrir quem vai se beneficiar. Exatamente. Então, aí o médico é que vai ter que se usar as ferramentas dele para saber se aquele paciente específico vai se beneficiar ou não, ou se ele vai tomar à toa. Então, não estou falando que estatina não funciona, ela funciona. Ela tem que ser bem indicada. Essa é a diferença. Outra Exatamente. coisa que eu queria só comentar isso que você falou do pessoal que faz cetogênica e tal. Isso, dos hiperabsorvedores. Qual é a sua opinião? Não, então, já tem estudos, inclusive estudos, relatos de casos. Tem um artigo bacana, eu acho que esse aí não está aí, mas tá. Eu tenho um relato de caso de atletas que fazem cetogênica, né? E também de outros, que aí colhe o perfil lipídico desses pacientes, mas com aquele ressonância de partículas, um negócio bem, que é um estudo, né? E aí já mostrou que nesses hiperrespondedores, atletas que fazem cetogênica e o colesterol vai lá para as alturas,
o LDL que aumenta é o LDL grande. Isso já está bem estabelecido, né? Não é aquele pequeno e perigoso. Outra coisa, o HDL também sobe bastante, né? E o HDL também a gente tem que... O HDL não é só a quantidade, a gente tem que saber se ele está funcionando bem também. Então, outra coisa que eles viram através desses estudos é que quando sobe muito o HDL na cetogênica, sobe também o HDLP, que é o número de partículas, né? Então, as partículas estão bem, significa que elas estão com a função boa. Se você sobe só muito o HDL sem aumentar o HDLP, você sobrecarrega as partículas de HDL e elas não conseguem fazer o transporte reverso para o fígado. Então, elas perdem a função. Então, é importante saber que esse aumento do HDL na cetogênica também é do bonzinho, né? E aí, só que assim, eu queria fazer um parênteses aqui, porque senão as pessoas saem da live achando, eu comecei a fazer cetogênico, meu LDL foi para 300, beleza. Né? Não, gente, não é assim, tá? Em medicina, sempre que você se afasta muito do normal, coisas ruins acontecem, tá? Em medicina, não estou falando de cardiologia. Então, se você é um hiperrespondedor, seu corpo, né, subiu demais, né, exagerado, porque se você pegar na população, você não acha habitualmente pessoas com LDL de 300, a menos que ele tenha uma doença genética. Então, assim, não é normal, tá? Então, esse é o primeiro fato. Não, mas é a partícula grande. Tudo bem, mas se você se afastou muito do normal, volta, né? Tira o pé do acelerador, adeque a sua alimentação com a nutricionista ou o médico que tem conhecimento nessa área, e você vai ter que adequar a sua alimentação. Se você absorve demais o colesterol, exatamente. no intestino, por exemplo, você não tolera comer bacon todo dia, né? Mas eu assisti uma live com o Ricardo e com a Maíra e eles falaram que está tudo bem. Não, calma. Né? Não, tem pacientes que basta a gente falar, olha, você pode continuar com a cetogênica, mas você vai mudar o tipo de gordura. Você vai comer mais abacate, nozes e vai diminuir bacon. Só essa mudança já melhora o seu LDL sem precisar da estatina. Mas precisa de tentativa e erro e você precisa ter segmento. As pessoas não têm hoje em dia paciência de assistir a própria melhora. A gente não está dando um remédio, você está comendo direito e deixando de comer gorduras ruins, porque isso é outro ponto, né, Ricardo? A gente está falando aqui que low carb é maravilhoso e tal, mas você precisa entender que quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não dá para generalizar. Gordura, a gente tinha aprendido na teoria da PIA, aqui em Top, a gente achava que todas as gorduras eram ruins. Especificamente, gordura trans a gente achava que era bom e agora todo mundo sabe que é ruim. Aí começaram a demonizar os outros tipos de gordura, a partir da década de 70. Esses outros tipos de gordura, a gente continua demonizando algumas gorduras que não deveríamos, que é a gordura dos animais, derivados dos animais, né? Dos laticínios. Só que tem outras gorduras muito perigosas que estão em todos os produtos processados que você consome. Óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, são todos óleos horrorosos, ricos em ômega 6 e pobres em ômega 3. O ômega 3 é aquele que você encontra na sardinha, no seu salmão, e que você não come muito. E aí você come Doritos e um monte de porcaria que, isso sim, são gorduras inflamatórias que pioram aquela tempestade do endotélio que a gente estava falando. Então, as gorduras não são todas iguais. A gordura que vem dos alimentos, da comida de verdade, ela vai te dar saciedade e vai te fazer comer e ficar saciado e parar de comer o dia inteiro. A gordura dos produtos industrializados, ricas nesses óleos vegetais, ela faz um desbalanço entre a quantidade de ômega 3 que você come e a quantidade de ômega 6 que você come. Esse desbalanço é deletério para o seu endotélio. Então, não está tudo bem. Até low carb, se você fizer low carb mal feita, comendo gordura de comida processada, você pode estar piorando sua saúde. Então, o que o Ricardo falou é muito importante. Você precisa entender o que você está fazendo e fazer as mudanças com ajuda muitas vezes, né? Se for o seu caso, se você está desviando da média normal muito acima, você precisa de ajuda. O médico vai te ajudar a julgar esse tipo de decisão compartilhada, né, Ricardo? E assim, a cardiologia, olha, eu fiquei tão feliz mês passado que saiu uma revisão sistemática do Jack falando,
Gordura saturada e saúde. Eu vou até publicar amanhã no meu Instagram. Publica, pessoal, não percam. Eu também não vou Gordura perder. saturada e saúde. Eles falam, o artigo é lindo, né? Tem mais de 120 referências. É uma revisão sobre o tema, publicada numa revista de alto peso da cardiologia, falando que a gordura saturada, é isso que a gente acabou de falar aqui, tudo isso eles colocam lá, né? Que a gordura saturada na matriz alimentar, né, não processada ou minimamente processada, seja na carne, no laticínio integral, ou seja do cacau, ela não está relacionada com aumento de doença cardiovascular. Está escrito com todas as letras nessa revisão. Tá? Então, a cardiologia está mudando. E no texto, ele fala, às vezes, quando você come a carne, o laticínio integral, seu LDL pode subir. Mas não se preocupe que o HDL sobe junto e a ApoB, a ApoA1 não piora. Está escrito, não sou eu, Ricardo, que estou falando. É uma revisão uma revista de mais alto peso da cardiologia. Né? Então, a cardiologia, graças a Deus, está abrindo os olhos. Graças a Deus, hein? Então, assim, eu fiquei bastante satisfeito. Eu acho que a gente está caminhando para uma mudança de paradigma aí. Eu acho que, é o que você falou, a matriz do alimento onde está a gordura é muito importante, né? Você não precisa ficar adicionando gordura, né? Se você comer, a natureza é sábia. Para dar saciedade, né? Exato. Ela pôs no ovo a quantidade exata ali de proteína e gordura para você comer. Então, siga a natureza que você vai se dar bem. Exatamente. E aí, a gente está chegando ao fim, mas eu queria só deixar A gente sempre perde os problemas na perspectiva. A gente acaba dando valor para alguns assuntos isolados, um valor extremo, e acaba ignorando o elefante na cozinha. Não é nem o elefante na sala. Então, essa live, o objetivo da gente é falar para você que você precisa colocar em perspectiva tudo que você está fazendo na sua vida em relação ao seu risco cardiovascular. Não é um exame só que vai te falar se você está bem ou se você está mal. Você precisa levar em consideração o contexto. Levando em consideração o contexto, a dieta low fat, que a gente já tem um monte de estudo mostrando que ela não serve para emagrecer e tal, ela também não serve para melhorar o seu padrão de colesterol. Se a gente for comparar, o LDL, que todo mundo gostava de se preocupar isoladamente, ele fica melhor na low fat. Só que, em termos de risco cardiovascular, o LDL é uma porcaria. Se você for levar em consideração triglicéridos sobre HDL, low carb e cetogênicas são superiores, com estudos, ensaios clínicos randomizados, mostrando que 2 semanas em low carb, você já melhora todos esses parâmetros, mesmo se você não emagrecer. Então, na hora de colocar em perspectiva se o que você está fazendo está te fazendo bem para a saúde, se algum médico questionar, algum cardiologista, que não é o Ricardo, falar que você tem que parar com a cetogênica porque ela é perigosa, coloque em perspectiva isso. O que é melhor? Ter um LDL que não vale muita coisa isolado num nível que o seu cardiologista fique feliz, ou olhar em volta do contexto, a sua cintura diminuindo, o seu triglicérides baixando, o seu HDL subindo. Então, é muito, muito importante colocar em perspectiva. E se você, Ricardo, eu queria pedir para você, eu queria te agradecer por todas essas explicações maravilhosas, eu queria deixar você falar até o final. Queria que você desse a sua mensagem final aí. E muito obrigada por essa live. As pessoas estão adorando e estão agradecendo aqui. Eu acho que a gente passou, como você falou, a gente está aqui numa revolução, tentando aqui com passos de formiga tentar modificar. A nossa intenção aqui é abrir os olhos das pessoas, né? Eu acho que durante muito tempo a gente fez orientações equivocadas e não por má intenção, né? Tanto que a gente era atingido, né, Ricardo? Então, hoje a gente tem esse conhecimento e a nossa intenção aqui é passar adiante, né? Então, a revolução saudável, né? Acho que é o Marcelo que fala isso, né? Isso aí. Então, eu acho que a gente tem que passar essa ideia. E, como você falou, os exames têm que ser interpretados dentro de um contexto, né? Eu não aceito uma diretriz falar para mim que uma pessoa saudável de baixo risco tem que ter um LDL abaixo de 130. Me desculpe, né? Então, eu acho que, sim, não é por aí, né? Eu preciso avaliar todo o contexto, outras ferramentas. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas equivocadas na cardiologia e com o tempo, a gente vai lutando aí para melhorar. E a gente tem que fazer a nossa boa medicina, né? Eu, você,
e tentar passar a informação adiante para que mais médicos, né, comecem a fazer da maneira correta, né? E como eu falei, não existe só low carb, né? Às vezes a pessoa fala, você está fixado. Não, tem Mediterrâneo, tem outras coisas. Low carb não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que precisa. É que eu, como cardiologista, 85% das pessoas que entram no meu consultório têm síndrome metabólica. Como é que eu vou indicar outra coisa? Exatamente. Né? Então, eu não tenho como fugir da low carb. Para mim é impossível, por causa da minha profissão. Então, então é isso. Eu acho que você está de parabéns. Você faz um serviço maravilhoso na internet. Aí eu acho que você ajuda muita gente no seu trabalho. Então, eu acho que está de parabéns. Só queria te agradecer por essa oportunidade aqui. Eu acho que foi bem bacana. Não, obrigada, Ricardo. Vou recomendar você para todos os meus pacientes que me pedem. Eu queria saber mais em português. Eu tenho pacientes em comum com você, inclusive, viu? É? Bom, então a gente fala a mesma língua. Quanto mais a gente fala a mesma língua, mais longe a gente vai, né? Uhum. Obrigada, Ricardo. Então a gente vai ter que marcar outra em breve, porque fez muito sucesso essa aqui. Tinha um monte de coisa para falar ainda, mas é só um assunto muito bacana. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Vai ficar salva, tá, pessoal? Vocês vão poder conferir no meu canal do YouTube. Deixa eu falar. Você está me devendo uma live para falar os benefícios do jejum intermitente na cardiologia. Aí só Pode você que vai falar e eu vou escutar. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.